Bom dia, meu amigo e minha amiga. Estou de volta aqui no canal Verdades para os Últimos Dias, pregando, falando da palavra de Deus, dos acontecimentos atuais e mais relevantes do momento, e é claro, sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu acabei de ler agora há pouco o capítulo 21 do livro O Grande Conflito, da escritora Ellen White, e ali fala sobre o acontecimento pregado por Guilherme Miller e também outros pregadores do século XIX a respeito da breve vinda de Jesus, em relação à profecia de Daniel 8,14, que diz até 2.300 tardes e manhã e o santuário seria purificado. Guilherme Miller e outros também pregadores da época. Em primeiro lugar, Guilherme Miller, ele estudou de forma correta, de forma abençoada. Deus guiou a mente dele e ele descobriu que o início das 2.300 tardes e manhãs, que foi 2.300 anos literais, ele descobriu que, segundo seus cálculos, Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. E foi um avivamento maravilhoso na América e na América do Sul, e no mundo inteiro teve um reavivamento espiritual, uma reforma entre as pessoas se converteram a Deus sinceramente, pastores, igrejas, pessoas se converteram de forma verdadeira. Mas também, infelizmente, também havia joio no meio do povo, né? Mas enfim, passou a data de 22 de outubro de 1844, Jesus não voltou, porque na verdade não era a data da vinda de Jesus. Guilherme Miller se equivocou, mas também esse equívoco de Guilherme Miller e de muitos outros pregadores, né, foi conhecido como o Grande Desapontamento de 1844. Eles erraram os cálculos. Na verdade, Guilherme Miller não errou o cálculo, ele errou o evento, não era a vinda de Cristo. Na verdade, Jesus estaria mudando do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. Isso tem a ver com a doutrina do santuário celestial. Enfim, mas o importante é que aquele reavivamento que teve em 1844, aliás, pouco antes, né, a partir de 1830, teve um grande reavivamento, quando Guilherme Miller começou a pregar a respeito da profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs. Então, teve um reavivamento maravilhoso. Ali no capítulo 21 do Grande Conflito, fala que quão bom seria se o reavivamento daquele tempo ressurgisse novamente nos nossos dias de hoje. E felizmente, amigo, ele vai ressurgir. Aliás, ele já está ressurgindo. Pessoas estão buscando a Deus, pessoas estão orando, buscando a Deus e estudando a Bíblia, estudando principalmente as profecias do livro de Apocalipse e também Daniel. E eu quero, meu amigo e minha amiga, com essa história que eu aqui introduzi, eu quero te dar, meu amigo, uma boa esperança. A boa esperança de todos os tempos, a maior esperança, a maior promessa da Bíblia, a vinda de Jesus. Jesus irá voltar. Não sabemos quando, mas Jesus nos diz que quando nós víssemos aqueles sinais portentosos que ele nos disse, né, a gente saberia que a vinda de Jesus está próxima. Nós não sabemos o dia certo, nem o mês, nem o ano, mas nós não podemos negligenciar os sinais. Os sinais a nós foram dados. O próprio Messias nos disse, né, que haveria sinais no sol, na lua, nas estrelas, né? E eu vou citar aqui 3 grandes acontecimentos que já aconteceu. Em 1755 aconteceu o maior terremoto já registrado na humanidade, conhecido como o terremoto de Lisboa, né? Foi terrível o terremoto, o maior já registrado na história humana. E em
1780 aconteceu o escurecimento do Sol, da Lua e das estrelas, também conhecido como dia escuro. É dito que ao meio-dia foram acesas velas, porque tão grande e densas eram a negridão daquele dia escuro. Foi terrível. E em 1833 houve a queda das estrelas, a maior queda das estrelas já registrada na história humana. Ou seja, aí 3 grandes eventos grandiosos que aconteceu. E meu amigo e minha amiga, sinais terríveis já estão acontecendo no mundo inteiro. E um dos maiores sinais que nós vemos é essa pandemia, né? Essa pandemia que chegou, que começou como se não fosse dar em nada, né? Como se fosse aquela lá da H1N1, né? A gripe suína, a gripe aviária, mas ela foi diferente. Ela começou lá na cidade de Wuhan, na China, e se espalhou pelo mundo, está aqui no Brasil, está em todos o mundo, né? Nos quatro cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. E meu amigo, este é um dos maiores sinais, porque o mundo inteiro está vivendo esse momento. Mas esse momento, meu amigo, é momento de preparação, é momento da gente estar bem com Deus, procurar examinar os nossos corações, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e perdoar também aqueles que nos ofenderam, pedir perdão às pessoas também, se nós cometemos algum erro contra elas, e ter uma vida de íntima comunhão, oração e humildade diante de Deus. Meu amigo e minha amiga desse canal, você que irá assistir esse vídeo, eu peço a Deus que você busque a Deus como você nunca buscou na vida. Se você ainda não aceitou Cristo na sua vida, aceite Jesus na sua vida, batize-se, faça aquilo que o Mestre nos ensinou, né? Ele disse que aquele que crê e for batizado será salvo. Então faça isso. Não espere para a última hora. Ninguém se prepara bem de última hora. E seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. A Bíblia diz que importa, em Pedro, né? Se eu não me engano, Pedro, Atos capítulo 5, 39, diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Seja fiel a Deus. Não ceda às exigências de Satanás, do sistema. Satanás está obrigando as pessoas, e muitas pessoas que não têm o conhecimento, não têm o discernimento espiritual, que não buscam a Deus, está cedendo às exigências, né? Está aceitando muitas coisas. E uma dessas coisas a gente sabe, né? A picadinha que está causando terríveis resultados, terríveis efeitos, né? Magnetizando as pessoas, outras pessoas até morrendo. Meu amigo e minha amiga, seja fiel a Deus. Se você não for fiel a Deus, se você ceder às pequenas exigências que agora o sistema, o governo, usado por Satanás, está impondo às pessoas, o que dirá quando chegar às imposições maiores? Com certeza você, meu amigo, se você está cedendo às pequenas, com certeza cederá às grandes também. E esse não é o desejo do Pai, esse não é também o meu desejo. Busque a Deus, se converta dos seus maus caminhos e espere a volta de Jesus, sendo fiel e fiel até a morte. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.